Aí, mas de vez, verdade. Não, esse aqui tem um símbolo especial. Vai. Vai nada? Seis respeita meu time. Seis respeita meu time. Entendeu? Quem não entendeu? Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Deixa eu falar com todo mundo aqui, deixa eu ver se não tá saindo aqui. Vocês estão bem? Aproveitando já que. Bom, já foi anunciada a minha querida esposa, que hoje é uma participação especial, né, meu amor? Mãe da Morena, que é a minha cara, né? Vocês vão ver, ela é minha cara. Quem já viu sabe que é a minha cara. Tô mentindo, Fernanda? Aí, ó. Tá vendo? Ah, então. Se é a cara do Miguel, é a minha cara, né? Ah, maravilha. Bom, geralmente nos adolescentes eu costumo brincar com eles assim, vocês querem falar sobre o que hoje? Vamos falar sobre o quê? Aí um dia eles falaram Apocalipse. Falei, não, Apocalipse não, escolhe outra coisa. E aí, enfim, na verdade é uma forma de enrolar, né? Cadê a Rebeca? Né? Enrolar porque a gente já tem o que falar, né? Tipo, o que vocês querem falar? Enfim. E eu pensei em perguntar pra vocês querem falar sobre alguma coisa específica? Sobre Apocalipse? Nos adolescentes, a semana que vem, a gente vai falar sobre Apocalipse. Exatamente, exatamente. Que é o que? O assunto da. Que é o da praia lá, a briga do Neymar com a. Com quem? Com a Piovani. Muito boa. Todo o time do Neymar. Clipe da Anitta. Alguém viu o clipe da Anitta? Ninguém viu o clipe novo da Anitta? Que deu uma confusão lá, não? Levanta a mão quem viu. Aqui, ó. Uma. Não? Quem não conhece a Anitta? Vocês não viram, não, gente? No Léo Dias? Ninguém conhece o Léo Dias também, não? Fofoqueiro? Eu vi no Léo Dias. Eu não sei por que eu tô seguindo o Léo Dias, mas enfim. Mas tudo bem. Bom, pra quem não conhece, o Léo Dias é um fofoqueiro. Um jornalista. Eu gosto da fofoca. Pra quem não conhece, todo mundo conhece a Anitta, eu acho, né? Quem não conhece, quem não sabe da história, a Anitta gravou um vídeo, gravou um clipe, né? Que tem, do início ao fim, tem muitas coisas da religião dela, que é a do candomblé. E recebeu muitas críticas e perdeu seguidores, sei lá, uns 200 mil seguidores, que não é nada pra ela, deve ter uns, sei lá, não sei quantos milhões. E aí veio à tona a discussão sobre intolerância religiosa e tal. Eu lembrei disso porque o Dalber me deu um tema bem tranquilo para pregar hoje, né, Dalber? Sobre intolerância. Pedi um tema bem tranquilo e falou: toma, tolerância. Maravilha. Obrigado. Que Deus te dê em dobro. E eu queria falar sobre intolerância hoje. Só que antes, se possível. Ah, não, tem um detalhe. Eu falei assim, pô, Dalber, semana que vem, pô, tô um pouco agarrado, cara. Tô cheio de coisa no trabalho. Não sei se vai dar tempo de eu preparar a mensagem e tal. Eu fui na esperança dele jogar para umas 2 semanas para frente. Eu voltei de lá com ele definindo que eu ia pregar hoje e na semana que vem ainda. Tipo, é igual quando você chega no trabalho, né? Tipo, pede uma sexta-feira de folga assim, e o cara fala: não, você vai vir folgar na sexta, ainda vai. Só de sacanagem eu vim com o boné do Flamengo, mas enfim. Bom, vamos orar, podem ficar sentados mesmo se quiserem. Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, pelo que o Senhor já fez, muito obrigado pelo que o Senhor vai fazer. Eu peço ao Senhor, em primeiro lugar, que o Senhor convença meus lábios de falarem apenas aquilo que o Senhor quer. Convença nossos ouvidos a escutar a voz do Teu Espírito Santo, para que a gente possa ser convencido por Ele. E tira qualquer distração, deixa para que a gente possa se concentrar apenas na Tua palavra. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Troca o microfone. Vamos trocar. É o boné do Flamengo. Bom, maravilha.
Bom, como é um tema um pouco espinhoso, vou começar bem devagarzinho, com uma pergunta bem light. Quem aqui se considera intolerante? Levanta a mão. Óbvio, uma mão levantada. Mais alguém? Se considera intolerante? Não, ninguém? Hã? Mais ou menos, ó, teve uns médios por aqui e tal. Essa pergunta é mais ou menos como falar sobre política, né? Tipo, você é de extrema direita? Cara, não, eu sou do meio centro-direita. Do extremo é sempre o outro lado, né? Lá na outra ponta. Ah, você é de extrema esquerda? Não, não, eu sou centro-esquerda. O extremo tá lá do outro lado. Ninguém gosta de ah, ser taxado como extremista, né? Então, assim, ser taxado como intolerante também não. Mas eu acho que na prática, no dia a dia, a gente acaba sendo intolerante, infelizmente. Bom, é, ninguém gosta de ser taxado de tolerante porque intolerante é quem não tolera algo ou alguém, né? Na verdade, a palavra tolerante já é uma palavra meio estranha, né? Porque o contrário de intolerante é tolerante. Se eu tolero o Fabinho, isso não significa que eu gosto muito dele. Eu estou aceitando ficar perto dele, né? Tolerar já é um ato de mostrar que alguma coisa te incomoda, mas você consegue seguir com aquilo ali, né? Então, não ser intolerante, ser tolerante, não é algo lá tão interessante assim. Mas, enfim, tolerante geralmente é quem não respeita o outro. Nem sempre uma intolerância é falta de respeito, mas, enfim, geralmente intolerância é não respeitar o outro, não respeitar uma opinião diferente, não respeitar uma visão de mundo diferente. Ah, a intolerância muitas vezes faz com que a gente tenha uma sensação de repulsa por outro, por um pensamento diferente, por uma visão de mundo diferente. Só colocar o timer aqui que eu esqueci do. Senão eu falo 50 minutos, aí vão brigar comigo. Mas voltando. ah, O intolerante, normalmente, ele tem uma visão de mundo, ou melhor, ele não gosta da visão de mundo de outro, ou não gosta da opinião do outro. Aquilo incomoda ele ao ponto dele não tolerar. Então, de fato, ninguém gosta de se assumir intolerante, mas a gente acaba sendo eventualmente. E a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui, na verdade, eu acho que é o mais importante, eu gostaria que vocês frisassem isso na mente, talvez possa ser de fato o tema da mensagem de hoje, é cuidado com a intolerância. Tenham cuidado com a intolerância. Se quiser dar a mão pro irmão, cutucar e falar, tenha cuidado com a intolerância, essas coisas, enfim. Por que nós devemos ter cuidado com a intolerância? Por 3 motivos que eu separei aqui. Vamos lá. O primeiro, a intolerância, ela prejudica a convivência com a sociedade. A gente vive sempre com alguém que pensa diferente da gente. Dentro da mesma casa tem pensamentos diferentes. Eu e minha esposa, a gente pensa diferente sobre algumas coisas. Sobre o namoro da Morena já está decidido, lá para os 35, 40, a gente vai começar a pensar no assunto. Dentro da mesma casa podem ter pessoas de religiões diferentes. Isso é muito comum. Dentro da mesma casa podem ter pessoas que torcem para times diferentes. Né, Emily? Cadê o Johnny? Tá perdido por aí. Uma é flamenguista, o outro é vascaíno, enfim. Oi? Ah, ela representa o Vasco, a sogra representa o Vasco. Enfim. Dentro de uma mesma casa, tem pessoas que têm visões de mundo, de política diferentes. Tem pessoas que não estão conversando com o pai, com o filho, com o amigo, por causa de briga de 3, 4 anos atrás, por causa da política. Eu conheço um casal que separou. Literalmente, um era bem extremado para um lado, o outro era extremado para o outro, está cada um para um lado, enfim. Eu gostaria que vocês abrissem rapidamente a Bíblia de vocês em Mateus. Vamos ler 2 versículos rapidinho. É Mateus capítulo 11, a gente vai ler o 18 e o 19. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Enquanto vocês acham aí, coloca o clipe da Anitta aqui rapidinho, só para... Mentira. Mateus capítulo 11, versículo 18 e 19. É bem curtinho, gente. Ele diz assim. Pode? Todo mundo? Bom, vamos lá. Pois veio João Batista, que não comia nem bebia. E dizem, ele tem demônio.
Aí o 19 fala assim: veio o filho do homem, Jesus, que come e bebe. E dizem: aí está um glutão, um beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores, né? Bom, esse texto aqui ele mostra uma certa hipocrisia, porque eles olharam para João, que não comia nem bebia, né? E diziam que ele tinha demônios. E olharam para Jesus, que comia e bebia, e falaram que ele era glutão, beberrão, andava com os pecadores, com os publicanos, que eram pessoas mal vistas naquela época. Percebam duas coisas interessantes. É, eles julgam Cristo pela atitude deles, de comer e beber livremente, né? E por causa disso, eles também criaram uma espécie de apelido para ele, amigo dos pecadores. Graças a Deus, Jesus era amigo dos pecadores, né? Porque senão acho que nós não estaríamos aqui. Creio eu que o que mais incomodava eles era porque Jesus era amigo dos pecadores. Eles estavam nem aí se Jesus bebia ou se não bebia. Jesus andava com a prostituta, Jesus andava com a samaritana, Jesus andava com o ladrão, Jesus andou perdoando todos eles. Jesus chamou um cobrador de impostos para ser seu discípulo. Foi dormir na casa de Zaqueu, que era um cobrador de impostos, era um publicano também. E a intolerância que esse povo tinha com Cristo fazia uma coisa que faz com a gente ainda. A intolerância costuma cegar o nosso entendimento. E a gente cria uma desculpa para criticar alguém, levando não, fingindo que a gente está preocupado com alguns valores. Fingindo que a gente está preocupado com alguns valores. A intolerância faz isso porque a gente sempre coloca alguma opinião nossa que se torna intolerante para a gente fingir que a gente aceita o outro. Por exemplo, na escola. Vou pensar numa situação aqui que uma vez eu conversei com alguns amigos e a resposta foi, enfim, não como eu imaginava, né? Mas vamos pensar o seguinte, voltando até o tema intolerância religiosa. Vamos pensar o seguinte, várias pessoas aqui são pais, né? Pai, mãe. Sexta-feira, a tia da escola vai despedir dos alunos lá e tal, tocou o sinal, sei lá, 11h40, meio-dia. Aí ela fala assim: vão com Deus, vão com Jesus, que Deus abençoe vocês, até segunda-feira. Aí as crianças vão lá, dá um beijinho na tia, vai embora e tal, maravilha. Vamos imaginar que uma pessoa de outra religião, do candomblé, quem sabe, vai lá reclamar com a diretora. Olha, a professora está falando de Jesus, está falando de Deus, de um Deus que não é o meu Deus, que não é a minha religião, que não é a religião dos meus filhos. Eu gostaria que isso não acontecesse. Gostaria que você conversasse com a professora. Eu tenho certeza que essa professora seria afastada, talvez demitida, porque boa parte dos pais, se fossem cristãos, iam falar que isso é uma perseguição. Agora, se fosse o contrário, essa tia vai despedir dos seus alunos, aí tá lá com as guias dela, né, da religião dela. Talvez já nem estaria, mas enfim, tá lá com as guias dela. Aí na hora de despedir os garotinhos, fala assim: vão com, eu não conheço muitos termos, que Oxalá te receba, vai com Oxóssi, Oxalá não. Muito axé para vocês. Tipo aquelas coisas que o Carlos Brau fica falando lá no programa dele lá. Certamente, se isso chega aos ouvidos de nós, pais cristãos, a gente iria lá reclamar. Mas com certeza a gente iria lá reclamar. Estou falando eu, você, não, mas ia ter um movimento. Provavelmente ia ter um movimento. A intolerância leva a gente a fingir que está preocupado com algum valor, quando na verdade o que a gente quer mesmo é afastar as pessoas que pensam diferente da gente. Cristo não fez isso. Cristo andou com aqueles que pensavam diferente dele. Outros lugares que a gente costuma ser intolerante. Questão relacionadas à sexualidade ou a gênero, né? A gente costuma brincar, né, que eu sou do tempo que a sigla era GLS. Quem lembra disso? Lembra disso? GLS. Aí virou LGBT. Depois virou LGBTQI, não sei o que lá. Agora eu fiquei sabendo que botaram mais 2 ou 3 letras. E aí a pergunta que eu falo é, gente, e daí se botou mais 2 ou 3 letras? O que isso muda na minha vida? Nada. Mas a gente quer encher o saco deles por causa de mais 1 ou 2 letras, justificando que isso... Enfim, vida deles. Deixa eles seguirem.
Outro lugar que a gente costuma ser intolerante, dentro da igreja. Dentro da igreja. Né? Pessoas que pensam diferente dentro da igreja, às vezes são um pouco afastados. Às vezes não tem uma oportunidade. Porque pensa diferente por política, porque pensa diferente por... Né, tem lá o arminiano, tem o calvinista, uma discussão que, para mim, não tem necessidade nenhuma. A gente não aprendeu a amar o próximo, a gente quer saber... discussão se é pós... como é que é? Como é? Pós-milenista ou pré-milenista. Gente, vamos se preocupar com que, quando Jesus voltar, a gente vá e leve o máximo de pessoas. Depois a gente discute se vai ser, a igreja vai estar aqui, se vai estar fora. E a gente tem esse costume. Esses dias eu estava assistindo um debate. Foi quase 2 horas numa rádio cristã de fora, acho que de São Paulo, sobre isso. E aí eu assisti um pouco também de um podcast que tinham outras pessoas discutindo sobre isso. Cara, sabe qual foi o final? Sabe qual foi a conclusão? Nenhuma. 2 horas, no meu entendimento, perdidas. E a gente costuma ser intolerante com o outro por causa disso. E a gente vai se afastando. Cria uma congregação aqui, cria um pensamento ali, cria outro lá. Infelizmente, nós somos intolerantes com diversas coisas no dia a dia. Quem se lembra do show da Madonna e da confusão que deu, da polêmica? Deveria ter tido show. Exatamente, porque foi mais ou menos na época, foi um pouco depois das chuvas lá no Rio Grande do Sul. Foi junto, né? Foi junto, tal. Ah, não deveria ter show, deveria ter sido cancelado, aquela coisa toda, blá, 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 blá. Gente, teve show de todo mundo, no Brasil inteiro. Teve show da Êxila, deve ter tido show da Êxila, da Cassiane, mas quem? Fala um mais um aqui. Diante do Trono, como é que eles estão lá em... Agora eles estão mais lá na Flórida lá. Cara, deve ter tido show de um monte de cantor cristão. E ninguém falou nada deles. Mas por que a gente reclamou dela? Porque em cima do palco tinham coisas que nos desagradavam, de fato. O que é feito em cima do palco ali é muito estranho. Mas a gente usa de uma desculpa para, na verdade, ser intolerante em algum outro aspecto. Bom, vou repetir, tá, pessoal? Cuidado com a intolerância. Cuidado com a intolerância. Segundo motivo pelo qual nós devemos ter cuidado com a intolerância. O primeiro deles é porque deixa eu voltar aqui, porque a intolerância prejudica a nossa convivência em sociedade. Segundo, a intolerância no dia a dia afasta as pessoas de Deus, que é muito pior do que o primeiro ponto. Quem puder, por favor, abra a Bíblia em 2 Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 14 e 15. É uma carta curtinha de Paulo que tem 3 capítulos e 14 e 15, se eu não me engano, são os últimos até. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 14 e 15. Claro que tem um contexto, tá, pessoal? Mas eu vou citar só esses 2 versículos para ajudar a ilustrar o que a gente quer falar. Ele fala assim: fiquem de olho em quem desobedecer as instruções escritas nessa carta e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem inimigo, mas chamem a atenção dele como um irmão. Vou voltar aqui um pouquinho. Fiquem de olho em quem desobedecer as instruções escritas nessa carta. Eram instruções ao povo de Tessalônica. Aqueles que desobedecerem, né? Não se associem com eles, para que eles se sintam envergonhados, mas não considerem ele um inimigo. Pelo contrário, chamem a atenção dele como um irmão. Cristo, quando andou com os pecadores e foi chamado de amigo dos pecadores, ele não se associou com os pecadores, ele andou no meio deles. Eu cresci ouvindo, acho que alguns aqui também, dizendo que a gente tem que... Já viu quando a gente tem um amigo que não é cristão? Que a gente fala, olha, não anda com ele não, porque ele não é evangélico. Não anda com fulano por causa disso, daquilo. Não anda com fulano porque ele é uma má companhia. E geralmente isso está enraizado em alguma intolerância ou algum preconceito. E às vezes aquele garoto ali é uma excelente companhia. Eu tenho amigos que cresceram comigo, são de outra religião, que eram excelentes pessoas, mas pessoas maravilhosas. E eu convivi com pessoas dentro da igreja que, cara, se eu
falar sobre o caráter dele, a gente até se assusta. Existe uma diferença entre você andar com essas pessoas e se associar com eles. E Paulo disse, não considerem ele inimigo. E está falando de pessoas, olha só, que desobedecem as instruções dessas cartas, da carta deles. Então, pessoas que estão desobedecendo a própria palavra. Não se associem com eles. Não considerem inimigos, mas considerem como um amigo. Quando a gente se afasta daqueles que pensam diferente da gente, se o nosso papel é apontar para Cristo, a gente está atrapalhando um pouco isso. Não como se Cristo precisasse da gente, Cristo é soberano. Mas Cristo é visto através da nossa vida. Então, se eu dou um passo para cá, enquanto tem vários amigos meus aqui, sejam eles de outra religião, ou sejam eles que estão simplesmente desviando da fé, eu estou atrapalhando. Ou melhor, eu estou diminuindo a chance de me aproximar dele e de levar ele para Deus. Cristo, ele andou com essas pessoas porque ele sabia que a melhor forma dele falar do reino era estando com essas pessoas. Como que eu vou falar de Deus para quem não conhece Deus, distante? Embora as redes sociais ajudem, aquela coisa toda, mas enfim. A rede social costuma distanciar quem está perto e aproximar quem está longe, né? Então, ela acaba tendo esse viés negativo em alguns momentos. Mas quando a gente se afasta de quem está errado ou quem pensa diferente da gente, a gente está ajudando para que essas pessoas se afastem de Deus de alguma forma. Porque a nossa missão é apontar para Cristo. Então, vou repetir. Cuidado com a intolerância. Cuidado com a intolerância. Terceiro motivo pelo qual nós devemos ter cuidado com a intolerância. A gente precisa diferenciar atitudes de pessoas. Existe uma diferença, né? As pessoas erram, as pessoas têm umas atitudes erradas. É muito difícil a gente ser intolerante com uma atitude errada, mas ser tolerante com a pessoa que errou. Se a gente voltar a Mateus 11:19, não precisa voltar aqui, só relembrando, quando eles estavam criticando Cristo porque comia e bebia, lá no fundo, o que eles queriam é criticar Cristo. Eles não estavam nem se importando se Cristo comia ou bebia. E a gente costuma fazer isso. Então, se o Fabinho pensa diferente de mim, eu vou criticar ele e não a atitude dele. E se ele comete um erro, se ele comete uma falha, isso vai ficar manchado na minha relação com ele, e eu vou sempre lembrar daquilo. Ele já venceu aquilo, ele já superou, ele já está num outro momento de vida, mas aquilo vai ficar manchado na vida dele. Eu vou continuar sendo intolerante com ele por causa de algo que já passou. Não sei se vocês perceberam, mas o tempo inteiro eu falei cuidado com a intolerância. Tomem cuidado com a intolerância. Se a intolerância é algo ruim, a gente não deveria tomar cuidado, a gente deveria se afastar, a gente deveria não ser intolerante. Não é? O pecado é algo ruim, a gente não tem simplesmente que tomar cuidado com o pecado. A gente tem que não pecar. Não é isso? Não peque. Enfim, você tem uma panela que está quente. Cuidado com a panela quente. Não quer dizer que você não tem que esquentar, ela eventualmente tem que esquentar. Tome cuidado, porque você pode se queimar. Já com a intolerância, não. A gente não deve deixar de ser intolerante. A gente não deve deixar de ser intolerante. A gente só tem que saber separar para onde vai a nossa intolerância. Nós devemos ser intolerantes com o erro. A gente tem que ser intolerante com aqueles princípios que são quebrados, com aquilo que Deus mandou eu fazer, você fazer, e a gente não está fazendo, o amigo não está fazendo. Sendo bem direto ao ponto, dando exemplos bem claros e bem fortes até, a gente tem que ser intolerante com o adultério, seja ele conjugal ou não. A gente tem que ser intolerante com a idolatria, que é um pecado. A gente tem que ser intolerante com o roubo, e muitas vezes o roubo acontece dentro da igreja, e a gente passa a mão na cabeça do pastor, ou do tesoureiro, ou daqui e de lá. Muitas vezes o adultério acontece no nosso meio. Mas em vez da gente tratar aquilo ali, a gente quer atacar apenas a pessoa. A gente tem que ser intolerante com o adultério, com a violência, com a idolatria, com o roubo. A gente tem que ser intolerante com a mentira. A gente tem que ser intolerante com o homicídio. Isso deve chocar a gente. A gente tem que ser intolerante, é meio forte, mas é verdade. A gente tem que ser intolerante com o estupro. E tem casos de pessoas, a gente volta e meia, infelizmente, pega isso, dentro da igreja, de pessoas,
pastores, diretoria, pessoas muito conhecidas que passaram por casos assim. E a igreja escondeu. Foi tolerante com o pecado e simplesmente deixou aquilo acontecer. Nós temos que ser intolerantes, sim, com o erro, com aquilo que desvia a gente do propósito de Deus, que é continuar seguindo no caminho dele. Se estiverem abertos ainda nos Tessalonicenses, voltem só um pouquinho, por favor, para 1 Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo, no capítulo 5, no versículo 14, só o 14, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Bom, fala assim: também exortamos vocês, irmãos, para que repreendam, admoestem, repreendam, os que vivem de forma desordenada, em algumas versões está de forma pecaminosa, enfim, de forma desordeira, enfim. Consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Vou repetir para a gente frisar algumas coisas. Paulo está dizendo, também exortamos vocês, o povo que estava recebendo a carta, os Tessalonicenses, irmãos, para que repreendam aqueles que vivem de forma desordenada, no pecado, no erro. Para essa pessoa, a gente tem que ter a repreensão. Se a gente está próximo, se está distante de mim, não adianta eu ir lá e botar um textão na internet que não vai fazer literalmente efeito nenhum. Pelo contrário, vai fazer um efeito até contrário. A gente conhece a internet como funciona hoje. Para aqueles que estão desanimados, a gente tem que consolar. Para aqueles que estão fracos, a gente tem que amparar. E o final ele fala, e sejam pacientes com todos. Tolerância é conseguir prosseguir aceitando alguém que pensa diferente de mim. Se eu falar que eu tolero Dalber, não vai ser um elogio, concorda? Provavelmente ele vai sentir assim, cara, ele não gosta de mim, mas ele está lutando contra isso, está fechando, tapando os ouvidos e seguindo. E a paciência é a mesma coisa. Já pararam para perceber? Você nunca pede a Deus paciência por uma situação boa. Paciência é quando está com um problema, né? Quem tem filho pequeno aí, quando você está pedindo paciência é porque, cara, você está doido para pegar o cinto, né? Quando você está pedindo paciência com uma criança, paciência para continuar prosseguindo aquele ali. Esses dias eu estava estudando com o Miguel de noite, né, amor? Matemática, misericórdia. E eu tentando trabalhar um pouquinho e ajudar ele nos deveres. E ele distraído que só, sonso que só. Aí vinha a Thaís para me ajudar. Ela sempre ajuda, mas nesse dia, eu morrendo de sono, né? A Morena tá tirando nosso sono. E aí, sei lá que hora, 11 horas da noite, amor? Por aí. E eu lá tentando estudar, e ele distraído, e eu falei, misericórdia e tal. Aí a Thaís chega, vem cá, Miguel, deixa eu te ajudar nisso aqui. Aí ela viu uma borracha, a rosa. Por que você pegou minha borracha? Você escreveu na minha borracha inteira. Cara, eles ficaram 5 minutos discutindo sobre a borracha. Ele já estava distraído. E aí eu pedi paciência por 2. Eu falei, misericórdia, cara, o que eu vou fazer? Eu falei assim, amor, pelo amor de Deus, eu te dou tua borracha. Para quê? Ele já está com dificuldade de fazer a conta. Você chegou lá para discutir a borracha. TDAH, né? Tem TDAH, talvez ele tenha também, talvez os 3 tenham. Acho que a família inteira tem. Então, com aquela dificuldade de se concentrar, e ela chega lá para discutir a borracha. E eu falei, meu Deus do céu, eu estou cansado, ele ainda queria jogar bola, enfim. Ter paciência, na verdade, é exatamente isso. É a gente tolerar uma situação para prosseguir. Então, o contexto da paciência nunca é um contexto bom. Você não precisa pedir paciência se você estiver no final de semana na praia, comendo bem, tranquilo, descansando, viajando com o Dalber lá para a Suíça. Você não pede paciência ali. Você pede paciência numa quarta-feira, que você está cansado, dor de cabeça, meio-dia, você está louco para ir para casa. Ali que você pede paciência. Então, quando Deus fala, ou melhor, quando Paulo diz, sejam pacientes com todos, e ele estava falando com todos quem? Os que estão na desordem, aqueles que estão desanimados, que estão fracos. A gente tem que ser paciente com todos eles, ser tolerante com todos eles. E aí, como eu tinha comentado, a gente tem que ser intolerante com o adúltero, intolerante com o violento, intolerante com o ladrão, intolerante com o assassinato, enfim, com tudo isso. Mas a gente tem que ser tolerante com as pessoas que praticam isso. Eu tenho que ser tolerante com o adúltero.
Salomão foi, gente, um adúltero. Davi também. Salomão tinha 1000 entre mulheres e concubinas. Não dou conta de uma. Ele tinha 1000. E assim, a gente esquece que ele escreveu 3 livros da Bíblia. Provérbios, Cantares, Eclesiásticos, foram 3 livros da Bíblia. Que nós meditamos nesse livro e a gente busca inspiração e sabedoria nesses livros. Mas ele foi um adúltero em vida. Não apenas isso. Nós temos que ser intolerante à violência, mas tolerante ao violento. Até o violento que bate na esposa? Tolerante a ele. Pedro foi violento. Pedro cortou a orelha do cara lá que estava prendendo Jesus. Não era para ele fazer aquilo. Jesus botou a orelhinha de volta ali, pá, fez um implante. Mas nós precisamos ser intolerantes com o roubo, mas tolerantes com o ladrão. O ladrão na cruz foi salvo porque Cristo foi tolerante com ele ali. Nós precisamos ser intolerantes com um homicídio, mas a gente tem que ser tolerante com o homicida. É meio pesado isso, mas a gente tem que ser. Davi foi um homicida. Mandou matar um dos maiores guerreiros, cara, que estava com ele desde o início. Pegou a mulher dele primeiro, depois mandou matar o cara. Porque foi isso, né, gente? Foi isso. Ele simplesmente, coloca o cara na linha de frente que ele vai morrer. Simplesmente isso. Ele foi um homicida. E quantos salmos que ele escreveu total, com o coração quebrantado, e a gente mergulha nesses salmos para a gente se inspirar e a gente vencer a situação da nossa vida, enfim. A gente tem que ser, é meio forte, né? Mas a gente tem que ser intolerante com o estupro, mas a gente tem que ser tolerante até com o estuprador. É meio forte dizer isso. Eu espero nunca ter que passar por isso. Mas para nós faz diferença de quem rouba, de quem assassina, de quem mente, de quem adultera. Para Deus não faz. Independente desses erros, dessas falhas aqui, eu tenho outras. Talvez eu já tenha feito alguma dessas. Adultera não, tá, amor? Ela já me olhou com uma cara feia, eu falei, não. Acho que nenhum desses aqui. Roubei seu coração. Deus foi e é tolerante com a gente. O tempo inteiro. Não com o erro. Não com o pecado. Então, esse terceiro ponto é para a gente se lembrar do seguinte. A gente precisa diferenciar as pessoas das atitudes. O dia que alguém errar comigo, por mais difícil que seja, eu tenho que ser intolerante com o erro dela, para mostrar para ela que ela errou, ou para uma outra pessoa, mas eu tenho que ser tolerante com a pessoa. Senão eu não vou conseguir perdoar um dia. Se eu não conseguir perdoar, Cristo não está agindo em mim. Para a gente finalizar, eu quero lembrar a frase que eu falei desde o início, que é cuidado com a intolerância. Tomem cuidado com a intolerância. Porém, para a gente não ser intolerante, a gente tem que ser tolerante. E aí, eu quero deixar um outro conselho. Cuidado com a tolerância. Ela certamente vai levar a gente, em algumas situações, ao lugar errado. Às vezes a gente está tolerando o pecado do pecador dentro da igreja. Às vezes a gente está tolerando um erro de alguém, por qualquer que seja o motivo, e não está dizendo a verdade para ele. A gente está ajudando essa pessoa a ir para o inferno, simplesmente porque a gente quer ser tolerante com o erro. E isso não pode. Intolerante com os erros, com as falhas. E tolerante com as pessoas, por mais difícil que seja. Só que sobre tolerância, a gente vai falar na próxima semana. Que é onde a gente vai conseguir fechar essa pregação que tem dois momentos. Bom, eu finalizo aqui pedindo a Deus que fale ao coração de cada um, como ele falou no meu, para que a gente reflita sobre tudo isso e para que a gente possa se enxergar e ver quais são as nossas falhas num mundo tão intolerante.
nós temos que ser luz para esse mundo, nós somos sal dessa terra. Então a gente não pode agir como eles, ou muitas vezes pior do que eles. Pior do que estão lá fora. Pior mesmo. Uma prova de que nem sempre o cristão ele consegue ou ele está conseguindo transformar o seu caráter em Cristo, que deveria, mas às vezes a gente não consegue. Podemos orar? Deus, mais uma vez nós te agradecemos porque a tua palavra foi pregada e nós pedimos ao teu Espírito Santo que fale ao coração de cada um. Nós pedimos que o Senhor ilumine a mente de cada um aqui, daqueles que vão assistir pela internet, para que nós possamos, em primeiro lugar, ter a plena consciência daquilo que o Senhor quer para nós. Que aquilo que não ficou compreendido, que o teu Espírito Santo traga discernimento. Que aquilo que foi compreendido, que o teu Espírito Santo faça germinar essa palavra, para que nós possamos, no nosso dia a dia, ser transformados, porque nós precisamos agir conforme o Senhor agia perante o nosso amigo dentro da igreja, perante os nossos parentes fora da igreja. Que o teu Espírito Santo possa dar a nós, não só no dia de hoje, um momento de reflexão sobre essa palavra, ao longo da semana também, mas que também o Senhor nos dê uma semana de paz. Que o Senhor possa continuar sendo tolerante com a nossa vida, conosco enquanto pecadores, mas que o Senhor continue intolerante com o nosso pecado, para que a gente possa enxergar aonde está o erro, corrigir, levantar e caminhar. E que a gente possa fazer isso com os próximos. Que a gente não confunda isso, Deus. Que a gente possa ser de fato luz para esse mundo. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E é isso, pessoal. Semana que vem a gente fala sobre tolerância.